Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é professor. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que ganha vida na sala de aula. Será que a gente acerta essa? Vamos descobrir. Eita, cara. Posso ser professor de jiu-jitsu, eu não pensei nisso. Quem é o jogador de basquete? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem jogador de basquete no nosso vídeo, Marcel. Isso aqui. E um professor de jiu-jitsu. Quem Orelhinha. convidou? Já tô com medo dele. Será que pode ter professor que não é professor de sala de aula? Fica, né? Fica essa parada. Aí já dificulta demais. Já é Fica boa, produção, pra quê? Bom, gente, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui pra descobrir quem é o professor. E, pelo que a gente viu da galera, já dá pra ver que pode ser que tenham professores que não necessariamente dão aula no colégio. E sim, tem outro campo de trabalho. Podemos ter professor de artes marciais, podemos ter professor de autoescola. Basquete. De basquete, de talvez do esporte. Vamos começar com o nosso amigo aqui. E pergunta bem simples. Seu nome, sua idade e professor Didi. Meu nome é Daniel, pode me chamar de Giga, me deram esse apelido. Giba? Giga. Let me get a punch. Let me just feel a punch. Como é que é o apelido? Giga. mano. Ah, Giga! A galera me conhece como Giga, eu tenho 35 anos. Eu sou professor de canto. Meu nome é Tatiana, tenho 24 anos e sou professora do Berçário 2. Professor Alexandre Soares, vulgo Xandão, do aula de língua portuguesa. Quantos anos, Xandão? 53. Caralho, tá no formal, mané. Meu nome é Mônica, tenho 60 anos e sou professora da rede pública do ensino fundamental, primeiro segmento. Primeiro segmento é o quê? É de primeiro ano ao quinto ano. Ah, então é todas as matérias. Sim. Meu nome é Yuri Guabiraba e eu sou professor de filosofia e ensino médio. Tenho 23. O que é a vida, Yuri? Ah, eu tento chamar uns caras mais profissionais, né? Um Sócrates, um Platão, eu tô aqui só pra dar aula. Legal, mano. Já fez Já fiz um X. Beleza, eu tenho uma pergunta. Yuri, fala pra mim um pouco sobre materialismo histórico e dialético. Calma aí, pô, parceiro. Calma aí. Essa não é muito minha área, né? Tá fora. Desculpa, pelo amor de Deus, gente. Basquete não gosta de jogar bola. Existem várias áreas, por exemplo, da engenharia. Existem várias áreas de filosofia. Eu sou mais especializado em período clássico, onde entra Aristóteles, Xenofonte, esse tipo de coisa, entendeu? Se a gente fosse falar um pouco sobre materialismo histórico, vai falar sobre guerra de classe, esse tipo de coisa. A minha área não é um pouco disso, entendeu? Principalmente que esse tipo de assunto não entra muito em sala de aula de maneira aprofundada, por conta mais do vestibular. Então a gente entra normalmente ali em Sócrates, Platão, Agostinho pra caramba, às vezes Sartre. Tu foi um Então baseadinho? você dá aula... Cara, pelo amor de Deus! Você dá aula, desculpa, pro ensino médio? Ensino médio. Quanto tempo de aula vocês dão por dia, normalmente? Depende muito do dia, né? Porque eu tenho 5 alunos presenciais e mais 12 alunos online. Eu vou montando a minha agenda de acordo com a demanda. Alguém que dá aula online? Só online? Só. Ah, Sempre só online? Tá, boa. O Giga dá aula de canto. Chicão já fez aula de canto, né? Já. Tu tem alguma noção, tipo assim, de como é que funciona só pra gente já tentar, tá ligado? Não, quais exercícios uma pessoa intermediária na aula de canto? Assim, cantor intermediário gosta muito de melisma, né, irmão? Melisma são aquelas famosas firulas. Mas assim, dependendo do cantor, a gente identifica que ele precisa, na verdade, trabalhar melhor o condicionamento vocal dele, aumentar um pouquinho a extensão vocal dele. Dá um exemplo de um exercício assim. Um exercício básico de melisma. Exercício de extensão vocal ou de condicionamento vocal, a gente trabalha muito respiração, né? Exercício de respiração, exercício de aquecimento vocal. Tipo assim, por exemplo, se o Pig quisesse aprender esse melisma aí agora, ele consegue de boa. Então, isso que eu fiz não foi necessariamente um melisma, foi mais um exercício mesmo. Exemplo de melismas. Muito bom. Tatiana, agora dá um exemplo de berçário, vamos dormir aqui, né? Como é que funciona isso? Existem 2 tipos de berçário. O berçário 1 é dos 6 meses a 1 ano e o berçário 2 é de 1 ano a 2 anos. E eu dou do berçário 2. Como é que é a tua aula? Então, minha curiosidade era exatamente isso que eu queria perguntar. É um Eu bebê. trabalho com um sistema produtivista. O que significa isso? As crianças estão desenvolvendo, conhecendo o mundo e eu ajudo elas. Por exemplo, existe a música A Dona Aranha, e aí a gente faz uma dinâmica de acordo com essa música, pra elas desenvolverem sentido, tudo isso. Alexandre, já tô presumindo que você começou a dar aula em colégios ou sempre foi online? Não, na verdade é o seguinte, eu já comecei no concurso público. Eu sou o cara que pega o problema, Flamengo e a gente fomos e transforma em polícia. Estudando muito para concurso público, aí eu acabei percebendo que eu seria capaz de mudar a história de muita gente parecida comigo por meio da aula. Passei, né? Sou fiscal, então acabaria dando mais aula de
matemática, a minha maior dificuldade sempre foi a língua portuguesa. Aí eu inverti. Já que eu tenho a facilidade com a matemática, com o raciocínio lógico, eu trouxe o raciocínio lógico da matemática para a língua portuguesa. E isso faz 30 anos. Há 30 anos já você dá aula e sempre nesse formato sempre de... no concurso público. Eu nunca dei aula em colégio. Nunca participei desse ato heróico que é dar aula em colégio, que eu tenho certeza que eu não conseguiria. Um ponto aqui. Você falou que faz isso há 30 anos, né? E antes você dava, então, presencial. Isso, tá certíssimo. O online surgiu. Então, a partir dali, eu virei dono de um grande curso aqui do Rio de Janeiro. Só que esse presencial foi morrendo, cara. Foi quando eu fiz a passagem, abracei online e não voltei mais presencial. Tá ganhando muito dinheiro, né, professor? Já tem muito, né? Tia Mônica, então conta pra gente um pouquinho dessa tua história como professora, né? Como é que começou e tudo mais. 39 anos atrás, ou seja, até mais, né? Que eu me formei com 18, tô com 60, então tenho muito mais tempo. Mas eu entrei pra rede pública há 39 anos. Fez agora, dia 3 de outubro, 39 anos. E você começou sempre por essa faixa etária ou você já deu aula pra vários... Não, porque o concurso que eu prestei é para ensino fundamental do primeiro segmento, que é do primeiro ano ao 5º ano. Então eu só posso lecionar nessa faixa etária. E no caso, para você mudar, você teria que fazer um outro concurso. Você não pode... Sim, aí seria o segundo segmento, professor específico, português, matemática, ciências, história. Eu não, eu sou... A tia que dá aula de tudo. Seria maneiro. No mesmo colégio? Não, você troca de escola. Eu troquei acho que umas 3 vezes só. Mas tem gente que muda mais, né? E você acha mais fácil dar aula, assim, no caso do ensino fundamental, que você meio que abrange todos os temas, do que ser especialista de um tema só? Não acho difícil não, porque você acaba, todas as matérias, elas se interligam, né? Quando você fala de matemática, você também tá falando de geografia, de história, você consegue dar uma aula juntando todas as matérias. E você, Yuri, como é que foi esse início de carreira? Por que você escolheu essa carreira pra você? Minha mãe é professora de ensino fundamental também. Eu me lembro que quando a gente era pequeno, a gente foi visitar minha mãe no trabalho e ela falou assim, Yuri, o professor de matemática faltou. Você pode ensinar o que você sabe um pouquinho aí, de equação e tal. Ensinei ele um pouquinho ali e tal, não sei o quê. A partir dali, eu comecei a dar um pouco também, eu já fazia um curso de inglês, comecei a dar aula particular de inglês, não no curso. Mas eu curti muita experiência, mas por conta do ensino médio mesmo, não deu pra manter. E na hora que chegou o vestibular, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim. Diferentemente, sei lá, de um professor mais velho, eu ainda tô naquele idealismo da educação, então assim... E a questão que o problema é, a idade, ela não me limita, porque, tipo assim, eu comecei a faculdade com 18. Então, quando eu entrei, fiz 5 anos, formei, no finalzinho eu tenho que prestar estágio. E na hora de prestar estágio, eu já consegui engatar ali no estágio, depois que eu formei o emprego e já comecei a dar aula ali, entendeu? É uma coisa que eu não entendi. Tu foi visitar tua mãe na escola e com 10 anos tu teve que dar uma aula? Basicamente foi isso. Eu vou elaborar melhor. Todo mundo sabe da falta de professores dentro da rede pública. Naquele dia em específico, teve alguma situação ali que o professor não chegou. Minha mãe tava ali precisando de alguém pra dar aula, uma matéria que a mãe já não sabia mais, porque era do tinha 6. quantos anos, com todo respeito? Sei lá, na época, 10, 12 anos. Era gente da minha idade, assim. Com 10, 12 anos você deu aula de equação? Tinha 5, 6 alunos ali, não Pô, era... pior que tua história tava boa zona, isso aí não tem como, viado. Cara, eu também achava. Eu também achei que não dava. Mas deu. Eu não dei a melhor aula do mundo. Eu cheguei ali e expliquei o que eu tava vendo na escola, entendeu? Com 10/12 ali, 10-12 anos nessa já tinha equação. Já tinha equação. Acho que não tinha equação nessa época, não. Mano. Não, claro que tem, pô. Equação a partir do 6º ano. E uma perguntinha, por que tu escolheu filosofia, mano? Cara, então, eu não faço só filosofia. Eu faço também um curso de teologia pra ser pastor. Pra quem estuda um pouco de filosofia e teologia, percebe que o conhecimento, eles se conectam. Provavelmente ali na Idade Média, as faculdades eram só cursos de teologia e filosofia. Então, por conta disso, até esse período, esses assuntos ainda tem muita intersecção. Só a partir ali do período do iluminismo, onde Deus saiu da ciência, né? Que a gente começou a fazer filosofia ligado diretamente mais à razão propriamente dita, entendeu? Xandão, você falou língua portuguesa, você era muito bom em matemática, etc. Mas você tem algum motivo de ter escolhido a língua portuguesa pra... É mais ou menos. A história começou Alexandre, né, que sou eu, vindo de uma comunidade. Aí saí dali e fui para um conjunto habitacional, BNH. E essa era a minha realidade, eu via aquela realidade ali. Aí comecei, cara, a namorar uma menina de Niterói, com uma diferença, né, econômica muito grande pra mim. Quando eu fui à casa dela, eu vi aquele tipo de casa, eu nunca tinha entrado na minha vida, a minha realidade. Um cara da comunidade que foi para um conjunto habitacional,
habitacional, nunca tinha visto aquilo. E aí eu comecei a perceber, pelo pai e a mãe, que eles eram funcionários públicos. Aí eu falei assim, pô, então isso é uma saída para mim. E assim foi o caminho. Então, primeiro eu pensei em ser funcionário público, me tornei funcionário público, isso é um processo. E neste caminho, eu fui vendo, eu posso mudar um montão de história igual a minha daqueles lá. Aí me envolvi com a aula por meio de um professor de língua portuguesa, que acabou falando, cara, você se dá muito melhor na matemática, por isso que eu fui para a área fiscal. Por que você não traz a lógica da matemática para a língua portuguesa? Então, a língua portuguesa, a ideia comigo não é o plural de manga espada, mas preparar você para usar a linguagem, a língua e fazer a prova entendendo que você não teve de decorar, e você entendeu aquela disciplina de uma maneira lógica, com um raciocínio lógico, cartesiano, igual da matemática. Tatiana. Então, eu fiz o curso normal no meu ensino médio. E aí, quando me formei, eu fiquei de dependência durante 1 ano, aí veio a pandemia, tudo. Depois eu fiquei 2 anos sendo auxiliar de turma. E aí, agora, eu com a faculdade, consegui lecionar uma turma. Eu peguei o maternal mesmo. Maternal não, berçário. Por que você escolheu dar aula de canto? Não, é porque, na verdade, no teu caso, a gente tem que dar um passinho pra trás, né? Você tem alguma história com a música, com voz, primeiro, se isso se levou você a ser professor ou sua trajetória como professor começou depois, mais ou menos isso? Minha trajetória como professor é recente, né? Foi necessidade total na pandemia, inclusive. Minha história com música começou na igreja. Eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, aqui no centro. Só que a igreja não me permitia enxergar a música como profissão. Então eu sempre levei a música como um prazer, né? Me envolvi na área de vendas. Entrei como vendedor de uma escola de inglês bem famosa com 20 anos de idade. Fiquei nessa escola de inglês até o início da pandemia, quando o negócio quebrou. E acabei juntando o know-how que eu obtive com a área comercial e venda, estudei durante a pandemia marketing digital e comecei a investir no meu próprio negócio, juntando esse know-how com o que eu gostava de fazer, que era música. Queria que vocês falassem sobre o prazer de ver o que vocês ensinaram ou o que vocês fizeram ali com as pessoas que vocês estão dando aula. Uma história sobre isso? Como é que é o prazer de saber que você conseguiu ensinar alguém, ensinar alguma coisa, a pessoa aprendeu de fato? Cara, eu dou aula para um rapaz que tem um pólipo em cada prega vocal. Um pólipo é como se fosse um calo em cada prega vocal. Você cantar com um calo em uma prega vocal é como você correr com uma tornozeleira pesadíssima. Ele tem um pólipo em cada prega. Quer dizer, o meu trabalho com ele é um trabalho de fazer ele performar no auge da voz dele, mesmo com a lesão. Mas assim, você ouve a voz do cara, você não diz que ele é lesionado, entendeu? Por conta desse condicionamento vocal, dessa preparação, da mudança dos hábitos. Isso é, muito gratificante, cara. Então, quando vê uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, conhecendo as cores, e aí ela bota a corzinha amarela no círculo amarelo, ela corre pra você e te abraça, não existe sensação melhor do que essa. Cara, eu lido com vidas, né? Usando um exemplo, a minha filha nunca tinha ido comigo a um evento de revisão de véspera, super revisão de véspera. Isso é a gente vai, é uma prova, por exemplo. Nesse caso foi Polícia Militar do Ceará. Aí eu levei minha filha. Ela nunca tinha visto de perto a fila que se forma. Isso a gente está dando aula para 1000 pessoas. O cara tremendo muito, com a boca seca, como eu estou aqui, não sei porquê. Para falar comigo eu tenho que acalmar o cara, porque eu estou há anos no quarto do cara, dando aula para ele online. E ele vai fazer a prova dele no domingo, esse evento é no sábado. Então, cara, olhar aquele retorno daqueles caras ali, isso, cara, não tem preço. Tia Mônica, e aí, tia Mônica, como é que é? Eu tô te chamando de tia Mônica, se a senhora me permite. Com certeza. Como é que é, então, os seus sobrinhos, né? Como Meus é que é? sobrinhos miudinhos? Então, apesar de eu poder lecionar do 1º ao 5º ano, a minha paixãozinha mesmo é a alfabetização. Não tem nada mais gratificante deles virem lá da educação infantil, que não é o momento, é um preparo, são outras habilidades que são desenvolvidas no berçário na educação infantil, para chegar no 1º ano, 2º, por aí, assim, porque não tem não é assim, ó, vai aprender a ler esse ano, né? Cada um no seu tempinho. Mas não tem nada mais gratificante do que você pegar o aluno sem saber ler, sem conhecer nenhuma letra, e depois você saber que você fez parte desse processo. E através de você, ele conseguiu ler e abrir aquele horizonte para o mundo, porque ali é o comecinho do mundo deles, assim, letrado, né? Vamos dizer assim. E você, Yuri, qual é a parte mais gratificante? Quer dizer, só pra entender, você tá há quanto tempo lecionando? 1 ano, 1 ano e meio, por aí. Então você já teve pelo menos uma turma de formandos, né? É. Como é que foi pra você ver essa... O que me pega mais não é só a questão, tipo assim, da formatura em si, mas é muito mais quando a pessoa, por exemplo, normalmente as pessoas não têm contato com a filosofia no dia a dia. É porque é chato também, né, gente? Exato, esse é o pensamento. Essa questão de dar aula sobre algo, por exemplo, muito etéreo, muito distante, as
pessoas não se conectam. Então, o que eu tento fazer, por exemplo, às vezes é pegar, por exemplo, eu gosto muito de anime. Bota um, sei lá, episódio de Naruto ali que eu consigo puxar um assunto filosófico, Kant através de Kamaru, sei lá, uns negócios assim, entendeu? E qual é? Esse aqui eu vou pro caralho agora também. Já foi. Qual é a relação que você faz de Kant e Shikamaru? Kant vai dizer que a liberdade, ela não é fazer o que você quer, mas o completo oposto. É dizer que você faz o que você não quer, porque você é livre quando você consegue vencer seu próprio impulso. Então, por exemplo, o Shikamaru é um cara completamente preguiçoso, que no início do desenho ele tá ali completamente despreparado, não quer fazer nada e tal, e ele vai evoluindo a partir do momento que ele compreende que ele tem que fazer alguma coisa, independente da vontade dele. Eu conheço alguns Shikamarus aqui. Gostou, Francisco? Gostei. Ramon, dito isso, solta teu verbo. Quem tu vota pra sair? Então, o que acontece? Ó, vou lançar aqui. Eu ia votar no Yuri, só que agora eu fiquei curioso, porque eu vou pedir depois pra ele dar uma aula interessante de filosofia, porque até então na minha vida eu nunca assisti. Dito isso, agora meu voto é na Tati. Eu vou votar no Yuri porque ele vai ser esse cara aqui ainda, mas ainda não é. Eu acho que eu vou acabar votando na Tatiana também, sabia? Questão de estatística mesmo. Muito jovem, o Yuri também é jovem, mas eu gostei dessa dinâmica que o Ramon vai propor no futuro, acho que é legal. Meu voto é na Tati também. Tati galera. também? Chicão? Eu gostaria de votar no Yuri. Mas eu também gostaria de escutar mais o Yuri ao mesmo tempo. Eu não consigo eliminar a Tati, mas a maioria venceu. Gugu Dada! que é isso? Cara, porque é foda, porque assim, quando é professor, tem que ter uma formação, né? E a ela verdade tá é o se seguinte, formando ainda. nesse último round, ela falou, achei muito, tá ligado, distante do que era realmente o ato de estar ali ensinando, né, acompanhando as crianças e tal, então acho que ela já pode ralar mesmo. Então é isso. Muito Tati, obrigado, obrigado, viu, Tati? tá? Valeu. Corre pra acompanhar o BBB ao vivo no Globoplay. São 12 câmeras ao vivo por 24 horas. Você não pode perder. Pode cortar. 24 horas. Bom, galera, assim, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Na verdade, eu acho que é mais aquele professor de sala de aula, né? Que eu acho que cabe mais pra vocês dois, perfeito? Vocês já pegaram algum aluno de vocês colando, tipo, alguma coisa desse tipo? Ah, já, pô. E aí, o que vocês fizeram? Ah, cara, eu já tô dando mole, tipo assim... Foda-se, né? Mó tempão na sala de aula. Porque tem um negócio do processo educacional que você olha e você tem a responsabilidade do aluno. Se o aluno ele não consegue compreender, claro que você fala uma vez, fala duas, mas se ele continua com esse hábito, a vida ensina. Tipo assim, tem muito o que fazer, entendeu? Porque a prova, no final das contas, ela não é simplesmente pra você provar pra mim, professor, que você sabe o conteúdo. Mas é muito mais pra você compreender se você sabe aquilo ou não, porque um dia vai ser importante. Típica resposta do professor de filosofia. Falou. Você dá aula pro ensino fundamental, é isso? Ensino médio. Ensino fundamental não é obrigatório. Não, mas vamos lá, beleza. Tu deu a resposta literalmente filosófica sobre essa questão. Mas tu não tem aplicação, tu não fala assim, Mariana... Não falo, mas, por exemplo, numa sala onde tem 30 alunos, 15 estão colando, você vai tirar 15 salas. Que isso, mas tá assim, gente, a escola hoje Essa em dia? média tá alta, hein, professor? Meu colégio era 2, 3 malucos ali e olha lá. Mas é porque, gente, na aula de filosofia, ninguém sabe nenhuma, ninguém sabe nada. Não, se não for prova de múltipla 15 escolha... vão colar. E se não for múltipla Hoje escolha, o Ramon veio pro vídeo, vou fazer um desserviço à sociedade. Cara. Tipo assim... Cara, olha só. Eu não estou falando que é maneiro, eu não estou aplaudindo, mas é uma verdade. Você provavelmente foi apresentado de uma maneira muito porca. Você ia gostar pra caralho, moleque. Tenho certeza. Cara, vou te falar, o meu professor de filosofia era gente boa pra caralho. A aula era uma merda. O que você falou sobre Marx? O que o livro manda. Não, assim, quando você fala em Marx, você não tá falando só de Marx, tá falando de Hegel. Você tá falando também sobre os outros da escola de Frankfurt. Você começa a falar sobre outros processos, como você também vai falar sobre os liberais daquele momento. Perfeito. Quando você cita Marx em sala de aula, você cita mais quem e como você cita? É assim, quando a gente fala de Marx, a gente tá falando sobre o movimento de esquerda no geral, por exemplo. A gente tá falando do movimento onde que ele escreveu ali. Então, normalmente, cai sempre em guerra de classe, fábrica inglesa, esse tipo de coisa, né? Quais são os nomes associados a Marx no ensino médio? E aí, fala aí. É só isso, Marx e Hegel. O nosso currículo é curtíssimo, a gente tem um tempo de aula por semana. Geralmente, Marx é colocado com Durkheim e Weber, né? Mas na aula de sociologia. Pode ser. Aí ele te inverteu. Aí você citou pais da sociologia, aí é outro assunto, é outra parada. Ficou fudido. Ô, tia Mônica, e aí, é palmatória nas crianças? Como é que é? Vira de costas!
Levando em consideração que a prova escrita não é o único instrumento avaliativo, se eu pegar colando, a gente vai levar Não sei, se né? o Pig tirar 10 na prova, tu já vai saber que deu merda. Coisa aqui, tem coisa aí. Ele não é disso, ele não é disso. A observação diária também, de você dar o conteúdo, faz uma atividade, interfere ali, ajuda ele naquele desenvolvimento daquela atividade, você já está avaliando. Mas você que observou aquela criança durante todo um mês, você sabe que ela sabe e ele errou ali, aí eu vou colocar que ele não sabe? Eu sei que ele sabe. Ai. Ô, Alexandre, assim, no teu caso não dá pra colar na prova, porque não é você que aplica a prova, né? Quem aplica a prova são os órgãos públicos que as pessoas estão prestando concurso. Mas já teve algum caso, sei lá, curioso na sua aula? Primeiro, tu dá aula gravada, né? Ou são aulas ao vivo? Gravadas e ao vivo. Em aula ao vivo já aconteceu alguma coisa curiosa? Alguém dormiu? Alguém, porra... Do online agora não, né? Porque sou eu, a câmera e não há relação direta. Só você tá com a câmera. A relação. Agora, quando era presencial, sempre tive tatuagem, muito novo, vou colocar aqui 21 anos. Aí cheguei, Presidente Vargas, esse curso não existe mais. Aí eu fui até a porta dele, bati, né? Ele abriu, eu falei com ele, eu falei assim, cara, o que eu quero fazer é dar aula de língua portuguesa. Aí ele falou assim, você estudou comigo? Eu falei, estudei aqui, passei pro concurso tal. Então, um cara que veio aqui, um professor chamado Guerrinha, chegou aqui da mesma maneira e hoje é o professor número 1 da casa. Eu gostei da sua atitude. Essa atitude eu sempre tive, né? Aí ele falou assim, hoje é segunda-feira, quarta-feira começa a aula para PRF. Deve ter na sala uns 600 alunos. Topa da aula? Aí ele achou que eu fosse recuar. Eu olhei pra ele e topo. Era a tua primeira aula, no caso? Nunca tinha pegado em giz. Virei. Quando eu virei, cara, imagina, um cara já naquela época, vai fazendo as contas, tatuado, turma pra Polícia Rodoviária Federal gigantesca, a média de idade mais alta que a minha, o olhar foi assim, ó, quando eu comecei, ó, olá, boa noite, eu sou professor de língua portuguesa, o pessoal foi assim, ó. Aí até contornar a minha imagem, pouca idade, e até chegar assim, até virar a tal da autoridade, aí demorava um pouquinho. Isso foi passando, faz 30 anos. O Daniel, eu acho que assim, não tem como tu pegar alguém colando na tua aula, né, irmão? Porque tu tá primeiro porque tua aula é particular, né? Então já algum aluno teu chegou lá e era uma merda cantando, teve que falar assim, irmão, eu vou ter que dar algum jeito de falar pra esse cara que esse cara não sabe cantar. Não, assim, é possível qualquer pessoa aprender a cantar. Eu não consigo. A voz é um instrumento, como o violão. Não é possível qualquer pessoa tocar um violão? Sei lá, mano, eu acho que tem que ter um certo nível de dom, acho que nem mais de voz. Agora, o dom, ele é um atalho enorme, né? Ô, Giga, é o seguinte, então, ó. Maciel contratou seus trabalhos. É a primeira aula, teu primeiro contato com ele. Como é que vai ser? Ele vai... Cara, maneiro. Vai lá, Márcio. E aí, Giga? E aí, meu irmão, tudo Prazer, bem? viu? Obrigado por me aceitar da aula. Você é alto, hein, mano? Então, primeiro eu começo perguntando se você já canta, se você não canta, qual é a tua história com música, tal, e tudo mais. Por que você tá aqui? Às vezes a pessoa, ela chega pra mim porque ela tem dificuldade de cantar em público. Às vezes ela chega porque ela não sabe cantar absolutamente nada, Eu sou esse caso aí. Eu tenho vontade de tocar violão, mas não tenho a menor noção de canto, tá ligado? Eu vou começar aqui. Me perdi. Não tenho a menor noção de canto. Marcel, pra cantar tem que falar também, tá? Antes passa aqui na aula de português, hein, mano. Não. Antes tem que passar na tia Mônica pra depois ir pro português. Vai acabar fumando baseadinho com o Yuri. Eu vou te explicar primeiro o conceito do que é a voz, né? E a gente vai começar a fazer alguns exercícios de respiração. Vou te ensinar a respirar corretamente, que a maioria das pessoas respira com o pulmão. E o jeito certo de respirar é com o diafragma. Tá. Depois que a gente fizer alguns exercícios de respiração, a gente vai fazer alguns exercícios de condicionamento vocal, como o humming, que é o... Canta um pouco aí pra ele ver o quanto tu sabe, Marcelo. Que música? Esse é meu melisma. Não? Canta uma música de anime que tu gosta. Não tem condição nenhuma. Até pra eu saber se você tem uma noção. Uma música pra cantar aí, mano. Meteoro da Paixão, vai. Que dei o sol, vai. Meio mar pra ganhar. Vai. Você conhece essa música? Você é raio de saudade. Parei. Não tem condições. Mano, mas obrigado, professor, tá entendido. Aqui, qual que é a diferença da voz do peito e da voz do nariz? Voz do peito, voz de cabeça. A voz de cabeça, cara, é igual aquela voz de gatinho. Aquela voz assim, que a gente faz assim, de gatinho. Voz de cabeça. Falsete. Voz de peito. Ai, quanto querer
cabe meu coração. Voz de peito. Aprendi, professor. Obrigado. Tá aprendido. Yuri, somos sua turma de filosofia hoje. Vambora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Guabiraba, sou professor de filosofia de vocês. Eu já sei que vocês não vão gostar da minha aula, mas assim, vamos dar uma tentativa, uma oportunidade. Por exemplo, nossa aula de hoje é sobre Agostinho. Quem sabe quem é Agostinho? Agostinho Carrara. É um grande personagem, mas quem foi o Agostinho? Agostinho, primeiramente, é o Santo Agostinho. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos na Igreja Católica, do Santo Agostinho. Agostinho foi um cara muito importante, porque ele começou dentro da filosofia, uma volta à escola platônica. Ele vai fundar a escola do neoplatonismo. Não, mas Yuri, desculpa. Você, por exemplo, tu sabe que o desafio da tua matéria ela é diferente das outras, porque a filosofia Tu tem não pode esse começar estigma... falando que minha aula é ruim, gente. Você É melhor eu lidar com a verdade do que ficar escondendo Mas tua aula não é ruim, mano. Tu não pode achar... Tu acha tua aula ruim? Não, ele não falou que a aula dele é ruim. Ele falou que a Então já tô não Ele fala a falou, verdade. vocês vão A achar. questão da sala de aula, você já chega com um voto a menos. Cara, eu entendo, eu não vou... Assim, eu não tenho como mentir que eu não entendo. Não dá pra começar assim. Irmão, não dá pra tu começar Se tua própria aula apresentar na falando, sala. Pô, minha aula é uma merda. Porra, não dá, gente. Então vou iniciar a votação aqui, galera. É Yuri. Yuri? Porra, eu não... Yuri. Caralho. Ficou difícil não votar nele, né? Eu voto Dito no isso, Yuri. Yuri, por favor, valeu. Eu voto no Yuri. Eu já pulo pro final, já, pô. Pra ver quem é. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação. Dido por Xandão. Xandão, ele me vendeu. Sabe o que isso me prova? Que ele não é professor. Eu tô com você. Porque o meu coração puxou lá na idade. Então é isso, galera. Pode entrar de novo aqui o nosso querido Giga, a nossa Tati e o nosso Yuri para compor os 5 postulantes a professor, com muitas dúvidas e, finalmente, que o verdadeiro professor deu um passo à frente. Não. Ah, não, mano! Pô, mano, como é que o cara sabe aquilo tudo? E você mudou por quê? O teu voto? Porque eu perdi pra Porque maioria. você é um pedaço de... Porra! Caralho! Ah, acontece, irmão. A gente tentou. Mas tentou, mano? Que isso, cara? Tem que Final ficar... difícil, Até cara. quando? Tem que ficar mostrando pra vocês que, cara, a gente tem Por que... que julgamento, tá ligado? Porque, como eu falei, cara, tá